São pontualmente 19 horas e 30 minutos. Bem-vindos a mais uma emissão de edição de destaques que marcam a atualidade nacional e internacional. Segundo o especialista em direito eleitoral, Guilherme Mbilana, a demora na promulgação da lei eleitoral pode complicar o processo. O especialista em direito eleitoral, Guilherme Mbilana, entende que a demora na promulgação pode ter motivações políticas. Guilherme Mbilana argumenta que o presidente da República, no final do seu segundo mandato e sem um sucessor claramente definido, pode estar a enfrentar uma realidade política inesperada, especialmente após não conseguir que o seu apoiado, o ex-secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, fosse indicado como candidato da Frelimo à presidência da República. Este cenário de incerteza e frustração pode estar a contribuir para o atraso na promulgação da lei eleitoral, diz o analista. Para o especialista em direito eleitoral, o presidente da República pode estar diante de uma realidade que não esperava que fosse desenhada nesta nova lei eleitoral. Isso em relação à situação dele, não só por quem está no fim do seu segundo mandato e de acordo com a Constituição da República, já não tem mais espaço. Segundo o jurista, o mais agravante nisto é a característica de alguns membros do Partido Frelimo que se comportam como um lacaio que pode servir a um e no dia seguinte servir a outro. Há aqueles que sempre falaram bem do presidente Nunes, já o abandonaram e agora apoiam um novo candidato da Frelimo à presidência da República. Esta mudança de alianças políticas pode ter levado o presidente a demorar no processo. Segundo Guilherme Mbilana, nos últimos 2 ou 3 anos com o presidente Nunes, nunca se respeitou nenhuma lei, sobretudo a Constituição da República. O analista político alega que a devolução da lei eleitoral à Assembleia da República pode estar associado à precariedade legislativa. O analista político Duarte Amaral entende que, na medida em que os partidos atuam na base de fraudes a nível interno, a probabilidade de se formar um governo fraudulento é extensa. Se a questão da fraude prevalece dentro dos partidos políticos, isto é mais um olhar que temos que dar um pouco mais de atenção sobre a realidade do processo eleitoral para o governo do Estado moçambicano. Se dentro do partido já há fraude, o que é que você espera fora do partido? Claramente, mais fraude possível. Então, isso vai se replicar um processo que já acontece internamente. E eu penso que a questão da fraude, desde que eu comecei a entender a política como tal, vamos lá ver, desde 2009, nas eleições houve questões de fraude, fomos já para 2014 e 15 fraudes, chegamos aqui em 2019, também reclamou-se de fraude. Não sei se existe alguma diferença que poderemos ver desta vez, senão uma continuidade de tudo que nós temos acompanhado todo esse tempo. Deixando esta parte, vamos à questão das eleições, as eleições provinciais que estão a ser contestadas, como é o caso da Zambésia agora. O Pio Matos ganhou, foi eleito primeiramente, teve menos de 25%, que é o exigido entre eles, e agora penso que subiu para 118 votos, penso que agora ele acaba ganhando. Mas também a mídia social, não tenho muita certeza sobre esse aspecto, a mídia social diz que o atual cenário é uma orientação que vem da central, o que significa que são questões que deixou descontente. Aliás, o exercício deste primeiro mandato como governador do Pio Matos pode ter deixado descontente alguns camaradas que acharam que era importante que Pio Matos não desse continuidade com o governo da província da Zambésia. Agora,
Pode-se dar o caso que isso seja uma realidade, que tenha que ser recebido alguma orientação da Central. Com relação à revisão da lei eleitoral nas vésperas, o analista alega que o exercício resulta de uma precariedade legislativa e pode, de certa forma, comprometer o processo eleitoral. Sobre a lei eleitoral, eu acho que este é um processo muito preocupante para Moçambique. Significa que Moçambique, em todos os anos que tem que realizar eleições, tem que devolver a lei para a Assembleia para ser revista. Isto coloca-me numa situação uma situação um pouco complicada sobre a consistência dessas leis que todos os anos devem ser mudadas. Eu acho que isto, para além de criar alguma fragilidade do processo do próprio processo eleitoral, também mostra que as nossas leis devem ser adequadas a uma realidade não muito clara. Por exemplo, se nós em 2019, penso que se fez revisão da lei para as eleições de 2019 e agora vamos entrar também numa revisão, o que é que alterou? O que é que tem que ser alterado neste processo? Então eu penso que é uma questão que temos que, se calhar, esperar a nova lei para fazermos uma comparação, para perceber o que é que vai ser alterado e qual é o impacto do que vai se alterar. Mas numa primeira fase ficaria muito complicado dar comentários de um fenômeno que ainda não temos assim em mão. É preciso termos em mão para fazermos uma comparação do que existia e do que é que foi alterado e qual é o impacto disso, tanto para a economia, assim como a sociedade, mas também para o próprio processo eleitoral num todo. É mesmo uma questão de precariedade da própria legislação. É a precarização da precariedade da própria legislação. Veja que não é só a lei eleitoral. Se prestares atenção, os decretos que regulam, aliás, que orientam o funcionamento da Secretaria do Estado, do Governo Provincial, em menos de 6 meses, eu penso que tiveram mais de 2 ou 3 alterações. Então, isso só mostra como é que o processo funciona. Mesmo a lei das autarquias também. Teve uma alteração em 2018, depois, já em 2023 também houve outra alteração. Então, é só para vermos que, apesar de a estrutura governativa em Moçambique estar num processo dinâmico, mas também é preciso acompanhar as leis a essas dinâmicas, mas ao mesmo tempo prever situações que permitam com que essas leis sejam usadas em situações inesperadas como estas. Poderá impactar negativamente, dependendo do que irá se alterar, porque pode ir à Assembleia, a Assembleia preferir não alterar nada, a não ser que existam pontos extremamente prévios que não colocam em choque as 3 bancadas que lá existem, porque se existir uma pretensão favoritista para um partido ou para uma agremiação política, poderá criar algum embaraço dentro da própria Assembleia e comprometer o processo eleitoral. Agora, caso não existam essas questões, acredito que não haverá nenhum problema e provavelmente o processo irá decorrer, porque já existe um calendário que tem que ser seguido. Importa referir que estamos a 4 meses das eleições gerais no país. O analista político Samamad Inrul entende que as visitas de Daniel Chapo ao antigo presidente da República têm como objetivo promover união. Relativamente às visitas que o recém-eleito presidente do partido Frelimo tem efetuado aos antigos presidentes da República, Armando Guebuza e Joaquim Chissano, o analista político Samamad Inrul entende que o objetivo das mesmas visa vincar a união dentro do partido. Eu acho que com estas visitas o que Daniel Chapo quer fazer é transmitir uma mensagem de união e de unidade dentro do próprio partido Frelimo, que efetivamente ele é uma continuidade daquilo que é a história do próprio partido Frelimo, aliás, da Frelimo como movimento, da Frelimo como partido, e ele é uma continuidade daquilo que são os ideais, não só do partido, que vem desde o período antes da independência, mas também que é uma continuidade em termos ideológicos dos seus antecessores. E é preciso entender que a Frelimo sempre conduz com essa narrativa de união
e continuidade. Então eu penso que Daniel Chapo quer fazer com estas visitas, olhando o nosso contexto histórico hoje, em que se aponta muitas alas dentro do partido, o Daniel Chapo quer encontrar uma plataforma de como unir a família Frelimo e como fazer com que esta imagem que a Frelimo atualmente tem de divisão possa efetivamente desaparecer. Segundo o analista político, é certo que Daniel Chapo não consiga retomar a união interna a 100% e o mesmo alega que as alas e as divergências contribuem de certa forma no crescimento do partido. Eu não acho que seja o fim das alas, porque as alas elas são positivas, são boas dentro de um grupo. Se todos pensamos de uma forma unânime, efetivamente a crítica desaparece e quando não há crítica, não há desenvolvimento. A crítica é sempre importante, as alas sempre são importantes, até porque são uma espécie de criação de oportunidade, de um ambiente de criação de oportunidades. As próprias alas elas geram oportunidades de crescimento, porque são as alas que trazem críticas, divergências, e no meio dessas críticas e divergências há sempre algo de positivo que permanece e depois quando as pessoas se unem daquilo que é positivo e isto de alguma forma acaba significando algum crescimento. Quando as pessoas são unânimes, quando estão erradas, todas as pessoas estão erradas. Quando as pessoas conseguem ter esta visão de crítica, esse aparente divisionismo, então quando estão errados, há um grupo que está certo, que serve de reserva moral, capaz de efetivamente salvar a honra da casa ou da organização ou em qualquer situação em que esta divergência se contextualiza. Então eu penso que também não algoraria que a Frelimo estivesse 100% unida. É preciso em qualquer organização que haja essas pequenas divergências, porque que no final do dia ajudam a crescer a organização. Na província de Nampula, os mototaxistas reclamam de cobranças de taxas e pretendem continuar a circular de borla na cidade de Nampula. É uma situação que está a gerar descontentamento aos operadores de mototáxi na cidade de Nampula. Nas diferentes praças onde a nossa reportagem escalou, estes contaram que diariamente os atores econômicos devem contribuir com 10 meticais das suas receitas, valor que a posterior deverá ser repartido entre o Conselho Autárquico da cidade de Nampula e a Votana. Ficamos preocupados. Sim, segundo eles estão a pedir 2,5 no tratamento da documentação pessoal. E também tem uma taxa diária que eles cobram, fazem 10 meticais por dia. Sim, então isso nos deixou um pouco preocupados e é realidade. Sim, a cada momento, em algum momento, até nós quando estamos aqui, aparece uma equipe, costuma fazer seu movimento. Sim, a fazer essas cobranças. Pior lá no Mercado Central, você pode deixar um cliente, eles aparecem ali, um grupo, começam a levar tua moto se você não dar um valor. Atualmente, a taxa anual de licenciamento para a atividade de mototáxi está fixada em 2.500 meticais e estes dizem que o valor é exagerado, tendo em conta que não está nada fácil conseguir esse valor, nem mesmo a própria receita do proprietário da moto. Neste caso aí eu estou a ver que o valor é muito elevado, assim, porque não todos nós que fizemos este trabalho, as motas são nossas. Às vezes nós devemos lutar para fazer a receita do dono, assim como também para o nosso alimento próprio. Então, a taxa é mais elevada, de 2.500. E não só, está-se a falar de Avotana. Nós sim podemos dar este dinheiro, pagar, mas nós estamos a ver qual é o benefício para nós. Está difícil agora, até nem para você fazer a receita da própria pessoa do dono da moto, uma vez que nós estamos a fazer contrato, torna um pouco difícil. E é difícil mesmo. Por outro lado, estes entendem que não têm nenhum benefício ao contribuir junto da Avotana e preferem pagar um seguro. Se nós pagarmos seguro também tem o seu benefício. Em caso de automobilista acidentar ou ter alguma coisa,
lá tudo é resolvido lá, mas nós como taxistas só estamos a exigir o valor, mas não estamos a saber qual é o nosso benefício. Então é um pouco complicado para nós que somos taxistas compreender. De salientar que a medida em Lusão veio como um balão de oxigênio para os operadores de mototáxi. Da província de Nampula, Cortei Sumulha, FTV. Na província de Inhambane, no distrito de Umuini, foram detidos 3 indivíduos indiciados de venda e consumo de drogas. É um trio composto por uma mulher dos seus 55 anos de idade e 2 adolescentes de 15 a 17 anos que se encontram detidos no comando distrital de Umuini, indiciados no crime de venda e consumo de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por suruma. A mulher, esta que é tida como fornecedora da respectiva droga, diz que adquiria mesmo na vizinha África do Sul. E a suruma vinha disfarçada em baldes para ludibriar as autoridades policiais. Eu começo já com vim me dar produto. Eu levei para Tiacino. O gajo Tiacino disse: esse produto não quero. Eu levei o produto para a casa de Titi. Vocês vendem a Tiacino? Era para vender o Tiacino. Então, tudo bem, eu quero perceber aqui, você está a dizer que é você que fornece suruma a esta senhora? O que, você? Você que traz suruma para esta senhora? Sim. Traz de onde? Suruma? África do Sul. África do Sul? Sim. Quem é que traz? Quem é que te dá? Você vai para a África do Sul ou alguém manda para si? É um gajo para mandar para a África do Sul. Na posse da mulher, também, foram encontrados vários fármacos pertencentes ao Sistema Nacional de Saúde. Quando questionada, a mesma revelou que o seu fornecedor é um enfermeiro afeto no Hospital Distrital de Umuini. Mas quem não é enfermeiro? Não é enfermeiro? O lago matiraí, a cunha para o matiraí. Abnério Maziv, o porta-voz da polícia em Inhambane, explicou os contornos desta detenção. O jovem foi encontrado, foi suspeito nas patrulhas que a polícia vinha fazendo aqui na vila do distrito de Umuini. Foi desconfiado, tanto foi solicitado, foi interpelado pela polícia. Então, no ar da revista, descobriu-se que ele trazia uma pequena quantidade de suruma. Aí, o comando distrital acabou criando condições com as suas linhas operativas, criou condições para que se desmanchasse a linha a partir desse revendedor de pouca suruma até se desencadear na neutralização da senhora que é revendedora grosso. Quanto aos fármacos pertencentes ao Sistema Nacional de Saúde encontrados na posse da mulher, a polícia diz que irá levar a cabo uma investigação para trazer o suposto enfermeiro fornecedor para a sua responsabilização. As linhas operativas e de inteligência já estão no terreno com vista a se chegar a quem é mandante, a quem é fornecedor, no caso dos medicamentos do Sistema Nacional de Saúde. Então, há um trabalho que está-se a fazer, há um trabalho de base para todas as vertentes, onde já encontramos o ponto de partida, há um trabalho que está-se a fazer para se encontrar a base. Já foi lavrado o respectivo auto criminal e os prevaricadores irão responder pelo crime na barra da Justiça. Acabamos de acompanhar destaques que marcam a atualidade nacional. Vamos a um breve intervalo e voltamos com a atualidade a nível internacional.
Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estimas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Bem-vindos à segunda e última parte do Telenotícias. Os eleitores europeus vão às urnas decidir o futuro da Europa. As assembleias de voto de 21 países da União Europeia estão a recolher os votos dos eleitores europeus para escolher os próximos representantes do Parlamento Europeu, que determinarão o futuro do bloco das 27 nações. A guerra na Ucrânia, a migração, a política climática e o seu impacto nos agricultores são algumas das questões que os eleitores têm em mente enquanto votam para eleger 720 membros do Parlamento Europeu. A questão que está a varrer o continente como pano de fundo destas eleições é se os partidos tradicionais e pró-europeus vão reeditar a sua atual maioria no Parlamento Europeu ou se as formações de extrema-direita vão condicionar a criação de possíveis coligações e forçar uma viagem à direita que dificultaria a tomada de decisões e aprovação de leis da União Europeia. Gaza enfrenta a crise hídrica enquanto Israel vaza poços e oleodutos. A infraestrutura de água potável de Gaza foi quase toda destruída por Israel. There is no water and there is no food. Não há água nem comida. Nossos filhos morreram de desidratação. Não podemos lavar a louça nem usar banheiros. Não consigo encontrar água para beber, disse Bassam Abu Rokba, um deslocado deficiente que vive em Jabalia. As forças israelitas entraram em Jabalia semanas atrás e posteriormente retiraram-se após semanas de combates. Os ataques israelitas já destruíram 75% dos poços de água na área, disse o chefe do município de Jabalia aos meios de comunicação locais em março. Quase não há comida ou água devido à falta de ajuda que chega a Gaza. Nossas roupas estão sujas. Todos os poços de água estão destruídos e nenhum deles está funcionando, disse Hassam Adwan enquanto espera para conseguir água. As Nações Unidas alertaram para o risco de doenças, incluindo a cólera, no enclave devido à falta. As Nações Unidas alertaram para o risco de doenças, incluindo a cólera no enclave, devido à falta de água potável
e as más condições sanitárias à medida que as temperaturas no verão aumentam. Israel foi acusado de danificar deliberadamente a infraestrutura civil em Gaza como arma de guerra. O recém-eleito líder do Haiti enfrenta problemas graves de saúde. Não se soube imediatamente porque Conille foi hospitalizado. O gabinete do primeiro-ministro afirmou num comunicado que Conille se sentia ligeiramente mal após uma semana de atividades intensas. O gabinete não forneceu mais detalhes, exceto dizer que Conille estava estável e que agradeceu a quem o visitou e lhe desejou boa sorte. Luis Gerald Gilles, membro do Conselho Presidencial de Transição que recentemente escolheu Conille como líder do conturbado país caribenho, disse à Associated Press que estava no hospital, mas não pôde fornecer mais informações. Uma pessoa próxima de Conille, que falou sobre a condição de anonimato que estava autorizado a falar com a mídia, disse à Associated Press que estava com o primeiro-ministro quando notou que Conille passava mal. E ele disse ser asmático e às vezes usa um inalador e pareceu ter dificuldade para respirar. A pessoa disse que ligou para os altos funcionários e disse que Conille precisava de ser levado ao hospital. O porta-voz de Conille não retornou mensagens para comentar. É desta forma que damos um ponto final na emissão de hoje, com esperanças de voltar amanhã quando forem pontualmente 19h30.